Olá pessoal, aqui é o João Vitor. Na aula de hoje nós vamos resolver uma questão de física do Enem 2013 PPL do assunto cinemática. Então vamos para a leitura do enunciado. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros e o tempo é medido por um circuito eletrônico. Comando: o tempo mínimo, em segundos, que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora sem receber uma multa, é de... Então você tem uma lombada aqui, né, cuja distância é 2 metros. A velocidade máxima permitida nesse local é 40 km por hora. Então ele está perguntando qual que deve ser o tempo mínimo que esse motorista tem que levar entre, do início ao final dessa lombada, para que essa velocidade fique abaixo, lógico, da velocidade máxima, porque se for acima da velocidade máxima, ele toma multa. Então, supondo aqui, como a gente tem que achar o tempo ali de um trajeto, a gente vai supor uma velocidade média de 40 km por hora. Por que 40 km por hora? Porque essa é a velocidade máxima. Encontrando qual que é o tempo que ele vai levar percorrendo aquela distância numa velocidade de 40 km por hora, a gente encontra qual que é o tempo mínimo que ele tem que gastar. Tem que ser dali para mais. Só que, para fazer essa conta, a gente primeiro tem que transformar esse 40 km por hora para metros por segundo. Porque a distância está em metros e o tempo... Na alternativa está perguntando o tempo em segundos, então a gente primeiro tem que transformar isso aqui. Para transformar, a gente divide o 40 por 3,6 de km por hora para metros por segundo. Nessa conta aqui dá aproximadamente 11 metros por segundo, tá? Algo próximo disso. É 11, pouquinho, 11,11. É uma dízima periódica. Beleza, essa tem que ser a velocidade máxima. Essa é a distância. Qual que é o tempo que esse cara, com essa velocidade, percorre essa distância? Como a gente está olhando para uma velocidade média, a gente pode usar a fórmula do DVT, né, da velocidade constante. V é igual a distância sobre tempo. Eu tenho a distância, tenho a velocidade, quero saber o tempo. Então, vou substituir. 11 é igual a 2 sobre t. Passo isso aqui para cá multiplicando, esse para cá dividindo. O meu tempo vai ser 2 sobre 11. E isso daqui dá aproximadamente 0,18 segundos. Então, esse é o tempo mínimo que esse cara tem que levar para percorrer essa distância de 2 metros. Porque se ele percorrer essa distância num tempo menor que esse, ele está com uma velocidade acima de 40 km por hora. Então, esse é o tempo mínimo, alternativa C, 0,18 segundos. Então, uma questão de cinemática que trata do MRU e é assim que se faz essa questão.